Boa noite. Continuando com as nossas análises dos depoimentos das testemunhas de acusação no caso de defesa, tanto do Jairo quanto da professora Monique, hoje a gente vai para o nosso quinto vídeo e, na verdade, a primeira testemunha pró-Monique, que é o coronel Jairo, pai do Jairinho. É uma testemunha controvertida porque, ao mesmo tempo que ele é imponente e eloquente no seu testemunho, que na verdade ficou como um informante por ele ser pai de uma das partes interessadas dos acusados, né, dos réus, embora ele seja testemunha ou informante, ele também tem algumas histórias atravessadas no nível pessoal, mas ao mesmo tempo ele nos faz pensar quem é honesto, e ser honesto não é você dividir o mundo entre isso aqui é mal, isso aqui é bom. Ser honesto é você saber transitar, é saber que a pessoa que você considera má é um ser humano com características boas. E a pessoa que você considera boa é um ser humano também com características complicadas, porque todos somos humanos, o teto de todos nós é de vidro, e isso não significa justificar o crime ou o pecado, como você preferir de maneira religiosa. Significa tão somente entender que nós temos limitações e que nós somos humanos e somos capazes, né, temos essa capacidade de cometer crimes hediondos. Num certo sentido, alguns seres humanos partem para as psicopatias, ou para as perversidades, ou para as sociopatias, como quiser chamar, mas na verdade estamos todos dentro dessa bolha, dialogando com o mito do Gênesis, que é mito porque é sagrado, mas que eu considero verdade. Estamos dentro de uma bolha maldita que se tornou a existência. Isso nos deveria fazer não justificar o crime, mas agir com misericórdia em cima das aparências. Há muitas coisas que nos parecem boas aos nossos olhos, e Jesus disse: no dia do juízo eu vou dizer, nunca te conheci. E há muitas coisas que parecem más, perversas, perdidas, Moniques Medeiros aos nossos olhos, e Jesus está dizendo: olha, eu conheço aquela ali e você está julgando errado. Então eu estou aqui até evocando a autoridade do Filho de Deus em pessoa, para aquele cristão que crê. E é com essa mente que eu vou fazer uma análise do depoimento do coronel Jairo, que é uma figura controvertida, mas que nos leva a alguns questionamentos dentro ali da sua verdade, da sua contundência. Eu não posso dizer assim, tudo que ele falou aí é mentira. Como eu também não posso dizer que tudo que o promotor coloca no processo seja verdade. Veja aí o meu primeiro ou segundo vídeo dessa série, tem aí a playlist onde eu tenho juntado esses vídeos sobre a Monique. Veja aí onde eu faço comentário sobre o promotor, desse perigo sutil de, do alto da sua autoridade, do alto da sua credibilidade, ele ir transformando a verdade em narrativa, para não dizer por vezes até em mentira, por mais bem intencionado que ele seja. Então eu posso pensar também que o coronel Jairo, por mais supostamente mal intencionado que ele seja, ele está emitindo verdades ali. É isso que as escrituras falam, de a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele consegue amar as suas criaturas, os seres humanos que ele criou, sabendo o seguinte: ó, ali eu posso até ver aquilo como mentiroso, mas ele pode estar falando a verdade nessa situação. E a gente vai conseguir discernir muito bem isso no decorrer deste vídeo. Então nós temos aí o coronel Jairo, que deu um testemunho que durou 1h30, fora os 10 minutos que ele ficou aguardando ali, né, para quem viu a audiência. E, como eu ia dizendo, embora você possa ter todas as dúvidas acerca do testemunho dele, o importante aqui nas nossas análises é a gente perceber os ardis, as estratégias de perguntas da parte da acusação, das testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa do Jairo, e até das testemunhas de defesa da Monique. Sobre a Monique, o coronel vai dizer à defesa da Monique que ele a conheceu ali entre final de novembro de 2020 até quando da morte do pequeno Henri. Dizendo que ele conviveu com ela há pouco tempo, mas o tempo que ele conviveu com ela se mostrava uma nora muito carinhosa, uma mulher habilidosa, inclusive com as tarefas domésticas.
E ele dizendo, ele na verdade ele não quis queimar o filme dela, até porque ele era testemunha dela. Eu nem entendi direito o porquê da defesa da Monique ter chamado o Coronel Jair para ser testemunha dela. Talvez ele se ofereceu para ser essa testemunha, que ele acabou ficando como informante, né, sem a obrigação de falar a verdade. E o que é lamentável, porque algumas coisas que ele evoca, ele vai dizer que determinadas coisas são mentirosas, a juíza poderia se valer do depoimento dele e falar, até mesmo, digamos assim, para ferrá-lo, né? O senhor está dizendo isso, então eu determino a investigação disso. Mas como ele já foi colocado lá como informante, então talvez algumas coisas que ele aponta não foram levadas a sério, mas elas nos fazem pensar. E aí, em relação a Monique, ele vai dizer isso, que ela tinha habilidades domésticas, contradizendo ou contrariando o que se diz dela, que ela só vivia na rua, na academia, não sei o quê. Tem até as notícias que ficam plantando, né? Porque algumas coisas parecem ser verdade. Igual aquela história, por exemplo, disseram que ela flagraram uma conversa dela com uma prima, que eu acho que é pediatra, com ela dizendo que o menino estava sofrendo muito, que o menino chegou a dizer que ele estava até desejando que a mamãe fosse para o céu para ele ficar na casa dos avós. E mesmo alguém fala assim, tá vendo? Ela sabia, o menino disse para o menino não disse para ela. No contexto em que o menino estava falando, tanto ela, quanto a prima médica, quanto a psicóloga, quanto vários especialistas estavam entendendo que o menino estava profundamente em conflito com o novo relacionamento da mãe, com o novo lar da mãe. Ele estava talvez tentando dizer de violências que ele sofria? Talvez sim, ou muito provavelmente sim, mas isso não quer dizer que ela tinha de entender isso daquela forma. Tanto é que ela estava. Alguém fala assim, olha, ela ocultou ocultou da irmã dela a violência que ele tinha sofrido no dia anterior, porque não é uma violência sofrida no dia anterior. O menino depois disse para a mãe que não tinha acontecido nada, então ela não ia comentar isso para a prima. Ela estava entendendo que uma hora a babá dizia uma coisa e o menino dizia outra, ela entendia que na verdade estava aparecendo uma frustração de uma criança. E crianças se frustram também de maneira ostensiva. Estou dizendo que o Henri estava inventando? Não, o que eu estou dizendo é que a professora Monique, ela não tinha como enxergar muito diferente daquelas circunstâncias. Principalmente pelo fato de que ela foi percebendo que o Jairinho possivelmente era o algoz da criança dias depois. Ah, mas como que ela não percebeu se ele fazia isso e isso? Porque era uma violência praticada com muitas sutilezas. Porque em meio às violências o menino abraçava o cara, cumprimentava, etc. Conforme a gente vai ver alguns detalhes que escapam ainda hoje ao próprio depoimento do Coronel Jair. Se não, vejamos. E ele pulava no colo do Jairinho, Jairinho beijava a cabeça dele, sempre. Aliás, doutor, deve ter lá, desse vínculo dele com o Jairinho lá em Mangaratiba, na nossa casa de praia, deve ter umas 30 testemunhas que presenciaram isso, lá essa convivência harmoniosa do Jairinho com ele. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que se oferece para depor sempre, eu vou lá porque ele me apresentou, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha enteada, e o Jairinho beijava a cabeça dele. E ele saía pulando, porque ele era tímido, mas ele saía de perto logo. Quando o coronel vai falar sobre o que ele conseguiu enxergar do pequeno Henri, ele vai dizer, por exemplo, que ele é uma criança linda, muito carinhosa. Aí ele vai dizer por umas 2 vezes durante o depoimento dele, de quase 1h30, ele vai dizer que o pequeno Henri, ele era tímido, ele não ficava muito perto. Olha só um primeiro detalhe que escapa ao próprio coronel e por que isso não escaparia da professora Monique. Que quando ele disse que o menino era tímido, que ele não ficava muito, que ele saia fora, talvez o menino já estava dando indícios, porque na cabeça do coronel, uma criança tímida ficaria perto, acolhida ali, aconchegada a alguém. E, por outro lado, pode haver crianças que, por serem tímidas, elas chegam nas pessoas, depois elas vazam para outros lugares, às vezes vão se esconder na galerinha, né? Eu me lembro que eu fazia muito isso quando eu era criança, às vezes eu cumprimentava, mas eu tinha, por exemplo, o meu irmão 2 anos mais novo do que eu, ele é um cara muito engraçado, imita tudo, um cara muito bem-humorado, e às vezes eu me escondia. Como que eu me escondia? Estando perto dele. Eu era vergonhoso com as pessoas, mas ele estava perto do meu irmão, ele provocava gargalhadas em todo mundo, ele era espontâneo, relações públicas, etc. E eu ficava ali perto dele. Essa era a minha maneira de vivenciar a minha timidez, né? E aí,
Quando o coronel constata que o menino era tímido, que ele cumprimentava e logo saía, de repente ele estava, na verdade, era se esquivando daquelas figuras, no caso, provavelmente o Dr. Jarinho, que lhe fazia mal, né? O coronel disse isso tanto quanto o amigo pessoal do Jarinho vai dizer que era um menino respeitoso. Às vezes não era nem respeitoso, é porque ele tinha receio. Pede bênção, cumprimenta o colega, ele cumprimentava e vazava, porque ele estava ali tentando sair fora de quem lhe fazia mal. Mas isso era um comportamento dele, nunca foi algo dito assim, não quero ficar perto dele porque ele me faz mal. Há crianças que dizem isso. Às vezes nem diz, ela se cria uma relação de suposta falta de educação, né? Por que você não quer ficar perto dele? Porque eu não quero, eu não gosto, mas eu não falo o que está acontecendo. Então, são sinais que uma criança emite que às vezes os adultos não percebem. E no caso aí, o coronel Jário não percebeu e o depoimento dele nos faz perguntar por que a Monique perceberia? Porque a própria babá, que ficava fazendo insinuações de que o menino pudesse estar sofrendo violência, depois dizia, não, já está tudo ok, já está tudo resolvido. Né? Ou quando a mãe pediu para a babá entrar no quarto e falar que ela estava chamando, a babá não ia. Então, como havia contradições, e quando eu falo de contradições, eu não estou dizendo que era de propósito, é que acontecia. Tanto por parte da babá, quanto por parte do Henri, quanto por parte da percepção das pessoas. Nos vídeos anteriores eu falo isso. E já te lembrando que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o vídeo anterior, que vai falar do depoimento da dona Erondina, né? Onde ali eu vou fazer uma série de reflexões sobre a mulher ostensiva versus a mãe omissa e como isso nos confunde nas aparências. Depois você assista, tá aqui. Aí a gente se confunde por causa dessa confusão pessoal, interpessoal e as confusões individuais de cada um, da maneira como eles percebem. Tanto aquele que não consegue ver que tem uma criança sendo violentada, quanto da própria criança que não consegue discernir muito. O que ninguém nunca vai poder dizer, porque os próprios autos provam isso, ninguém nunca vai poder dizer que a professora não estava tentando fazer alguma coisa. E sempre lembrando disso, eu vou bater nessa tecla sempre. Ela precisava ter provas para denunciar um vereador poderoso no 5º mandato. Não é fácil você ir fazer uma ocorrência acerca de um vereador assim. A polícia iria banalizar essa mãe. Ou a polícia iria fazer a coisa se reverter contra a mãe. Agora eu convido você a assistir com detalhes. Eu sei que isso está aí espalhado nas redes sociais. Mas veja essa parte do depoimento do coronel Jário, que ela é muito instigante. Ela vai causar na gente uma leitura importante de que não quer dizer que os peritos mentiram, não quer dizer que a perícia seja falsa. A montagem é que precisa ser questionada, porque ele lança algumas perguntas interessantes, testemunha ocular que ele foi do corpo, do cadáver do pequeno Henri, digamos assim. Ele vai evocar outras pessoas. Eu achei engraçado que ele falando isso tudo, e a gente não viu, pelo menos ali no julgamento, a juíza determinando a investigação do que ele está falando, a comprovação das coisas que ele está falando. Né? Também não sei detalhadamente como funcionam esses ritos, mas me parece que o rito aí já está estabelecido, principalmente pela vontade do promotor. Mas assista para você ver. O evento da morte do Henri, como que o senhor ficou sabendo? Como que o senhor teve essa notícia? De manhã cedo, o Jarinho ligou para a Thalita, para minha esposa, não tem assim, e uma das duas, não me recordo bem, falou que o menino estava passando mal lá no Barrador e que o Jairinho estava com a Monique no Barrador. Eu peguei o meu genro, o Júlio, até no carro dele mesmo, e partimos lá para o Barrador. E cheguei lá no Barrador, os médicos tinham acabado de sair de cima do garoto, a Monique estava aqui sentada, eu cheguei, me ajoelhei, peguei a mãozinha dele e botei a mão no coração dele e comecei a orar, a pedir a Deus que trouxesse ele de volta. Eu comecei a orar, fiquei ali uns 30, 40 minutos, e ela ali do meu lado. E eu faço muita questão de dizer isso, porque nesse momento
não havia uma equimose. É mentira quem disse que tinha alguma lesão ali. Não havia nenhuma equimose. Ele tinha uma arranhadura no nariz, que, aliás, inclusive meio inflamado, né? E se ele estivesse realmente morto, não teria uma reação inflamatória no lado do nariz. E o menino, o pai, o Leonel, chegou aqui, encostou aqui em mim e falou: Monique, que é isso ali? E ela explicou: não, isso aí foi da intubação, que era no nariz. Se a gente for para ver no elevador, a gente vê que o menino não tem qualquer lesão, porque a camisa dele, principalmente do lado direito, está suspensa e não tem qualquer coisa no nariz. Não tinha, doutor, nenhuma equimose. Mas não foi só que viu eu, não. Os enfermeiros viram, as médicas viram, a Cristiane viu, eu vi. Não, eu quero dizer as testemunhas. Eu vou chegar lá. Tá. Eu vou chegar lá. Não, Pois não. pois não. Nesse momento que o senhor chegou, o senhor falou que a Monique estava ajoelhada, sentada. Não, sentada aqui. Ao lado. Este momento, o senhor falou, colocou a mão no coração, pegou na mão dele, Peguei começou na a orar. mãozinha dele e botei a mão no coração. Qual era a reação da Monique? Ah, Como ela estava e como o Jairo, seu filho, estava nesse momento? o Jairo me recebeu na porta. Eu cheguei com o Júlio, com o meu genro, e ele me recebeu na porta. Eu falei: vou lá ver. E, pai, poxa, pai, isso é uma infelicidade, pai. Não vai ver, não, pai. Você vai ficar triste. Eu falei: não, vou lá ver porque a Monique está lá, eu vou lá ver. E eu fui lá, cheguei perto da Monique, abracei a Monique, cumprimentei ela, beijei ela, e me ajoelhei do lado e comecei a orar, segurando essa mão dela e com a mão no coração dele. E eu estava orando, pedindo a Deus que ele voltasse. Ela, inclusive, me dava um nervoso danado, porque toda hora ela pegava o cabelo dele e puxava assim para cima, fazendo escovinha. E aquilo me dava uma aflição, que o garoto estava morto, né? Nesse momento, os médicos já tinham declarado a Não, morte? já tinham saído, todos de lá. Eu não cheguei a ver os médicos. Aí eu penteava o cabelo dele. Posso te afirmar também que também não tinha nada na cabeça dele. Não tinha nada ali na cabeça. Eu penteei pelo menos umas 4, 5 vezes. Porque ela tirava assim, fazia um carinho, fazia uma escovinha no cabelo dele. E eu fiquei com ela ali uns 30, 40 minutos. E alguém me tirou, nem sei quem me tirou. Pô, não adianta, senhor, não sei o quê. Mas alguém me tirou dali. Foi quando eu saí, fui lá para o carro. Fiquei lá dentro do carro olhando. Conversei primeiro com a mãe da Monique, a dona Rosângela, que nesse momento ela, inclusive, estava ligando para acho que é uma sobrinha que é pediatra, pedindo para vir ao Barradó para dar o atestado de óbito, que o Jari não tinha conseguido. O Jari não conseguiu, vem aqui dar o atestado de óbito. Nesse exato momento, a Monique veio chegando com a Cristiane, de braço dado, e depois ela pedia: a tia, isso eu estava do lado. Ela deu para a Monique, e a Monique fez o mesmo pedido, para que ela viesse dar o atestado de óbito, que o Jari não tinha conseguido. Naquele momento, os médicos disseram o motivo da causa da morte? Não, os médicos... Só atestaram a morte? Não atestaram. Não, eles atestaram, que eu digo o seguinte, afirmaram que não tinha mais vida? Não. Como que foi? Doutor... Os médicos do Barradó. Esse inquérito ele é curioso, né? Ele tem algumas incongruências, coisas que são inexplicáveis, né? As médicas lá não constataram nenhuma lesão. Elas não constataram lesão. Ela constatou aquele negócio aqui que a gente já sabe que no elevador não tinha. Equimose, segundo os peritos, segundo eu li, é uma coisa muito comum em criança. Elas não constaram. Colocaram lá causa-morte indefinida, eu li. Se a gente for para o Aurélio, no dicionário, indefinida é tudo. Só uma parte, eu vou chegar lá. Indefinida também é morte natural. Vou chegar lá. Ou também não é. Calma, vou chegar lá. A pergunta mais objetiva. Quando o senhor chegou no momento que a Monique estava ao lado do Henri, o senhor teve contato com algum médico ou médica do Barradó? Não tinha mais, médico não tinha, só a Monique. Alguém ali disse
se algum médico afirmou o motivo da morte? O que levou à morte? Não. Eu também não falei com médicos. Não, então. O senhor não falou com os médicos, mas o senhor disse que o senhor chegou e já não tinha mais equipe médica. Não, nem médica. A médica... pergunta que eu lhe faço é o seguinte: Monique, Jairo, ou qualquer outra pessoa que estivesse ali naquela noite, afirmou se os médicos haviam dito o motivo da morte? A Monique estava em estado de choque. A Monique estava ali do lado, assim, eu abracei, cumprimentei, beijei a Monique, e ela estava completamente em estado de choque ali, olhando o menino. Eu fiz um carinho nela, na cabeça dela, né? Nesse momento não há o que se falar, né? Não há coisa mais difícil do que... Os filhos, normalmente, é a razão da nossa vida. Esse cara aí é a razão da minha vida, como é minha filha. Então, eu compreendo bem a emoção da Monique. Compreendo bem a emoção dela, então não houve diálogo entre a gente. Houve só um cumprimento carinhoso, como sempre. Um cumprimento carinhoso. Quem o senhor se recorda que estava lá no hospital? De quem o senhor se recorda? Estava no hospital. No momento que o senhor chegou. Monique, Leniel, Cristiane, Jairinho, o Brian, a namorada dele, que eu não sei o nome. Brian é o irmão da Monique. A dona Rosângela, que não entrou, não queria ver o neto naquele estado, preferia manter a sensação dele vivo, né? Falou para mim: eu não vou entrar não, coronel, vou ficar aqui que eu prefiro manter. E ela estava desesperada, inclusive, para liberar o corpo do neném, né? Para evitar o sofrimento, todo mundo. Isso é um negócio comum de acabar com aquilo, né? Porque ali naquele momento do hospital, alguém dizia, alguém mencionou, alguém citou, em especial vindo da equipe médica através de terceiros, que o Henri tinha sido agredido? Ninguém falou isso. O pai que gosta da televisão, que gosta das câmeras aí, se visse alguma lesão, faria um escândalo. Entrando já na questão do pai, do Leniel, como que ele estava ali naquele momento? O senhor relatou como que a Monique estava, o senhor relatou como o Jairo estava, como que o Leniel estava ali naquele momento? Normal. O Leniel estava normal, indo lá, vindo cá, mas não estava... Havia algum conflito? Não estava... Havia alguma briga, alguma discussão? Não. Não tinha... E ele não estava, por exemplo, não estava com a Monique. A Monique estava realmente em estado de choque. Ele estava ativo. Ele chegou também cheio... Ele entrou em conflito? Ele chegou cheio de policiais. Chegou com um policial civil, que depois a gente sabe que se chama Cid ou Sigmar. Chegou com outros seguranças. Muito bem. Vamos entrar nesse aspecto. Ele teve algum embate, conflito ou discussão? O senhor falou que ele não se aproximou da Monique, né? Que a Monique estava em estado de choque. Ele teve algum embate, discussão ou algum desentendimento com o Jairo? Não. Ele demonstrou alguma revolta? Zero. Não demonstrou, não posso falar isso. Aparentava um pai que perdeu o filho ou um pai revoltado não, porque mataram o filho dele? Ele, inclusive, chegou a comentar, e eu vi que o garoto tinha morrido do coração, porque o garoto tinha um problema... Quem comentou? Hein? Quem comentou que ele morreu do coração? O Leniel, que ele tinha morrido do coração porque ele tinha problemas no coração. Eu nem sei disso. Ele comentou com o senhor? Hein? Ele comentou com o senhor? Não, ele comentou perto, não para mim. Comentou com uma moça que estava com ele, não sei quem é, não tenho a menor ideia, e com outra pessoa que eu não me recordo. Ele falou assim: meu filho morreu do coração. Avançando. O senhor é coronel reformado, certo? Então o senhor tem alguma noção sobre isso. Em que momento que o senhor ficou sabendo que não poderia ser atestado óbito e o corpo deveria ser encaminhado para o ML? O senhor ficou sabendo disso ali, naquele momento ali, ou posteriormente? Não soube disso. Eu saí de lá logo, umas 2 horas depois, fui embora com o meu genro, porque havia também um rapaz com o Leniel, e eu fui informado que ele iria para a delegacia, porque ele era amigo do doutor Edson, e tinha conhecimento no ML, que eles iam para lá, e que o Jairinho e a Monique teriam que ir para casa, porque alguém ia lá fazer uma perícia. Aí eu falei para o Jairinho: meu filho, vou embora, eu vou embora porque você vai agora cuidar disso, né? Ele estava de chinelo, estava meio que desarrumado ainda, de chinelo de dedo.
E você vai para casa, porque vão fazer uma perícia lá, e depois você sai daí e vá para casa, para a gente conversar lá. Eu vi também que ele estava... Vá para casa, qual casa? Na casa onde ele mora, na minha casa, lá em Bangu, na Ari Franco. O senhor falou para ele ir para a sua casa. Vai lá para casa, para nossa casa. Nesse momento, o senhor foi embora. Quando é que o senhor teve com o Jairo e a Monique novamente? Acho que no mesmo dia. Onde? Na minha casa. Eles foram para lá? Foram para lá, passaram... Não, primeiro a Monique foi para a casa dela. E o Jairinho veio aqui para casa. Mas eles se falam no telefone 50 vezes por dia, 40 vezes, para não ser exagerado, ou 10, se falando no telefone. Eu acho que no mesmo dia, se eu não me engano. Eu não me recordo se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas eles... juntinhos. No mesmo dia, eles mantinham a harmonia entre ambos? Completamente harmonioso. Monique, o senhor disse a Monique dizia que ele era um príncipe. A Monique, o senhor disse que ela estava em estado de choque quando o senhor chegou no hospital. Estava. O senhor percebeu ou teve a percepção de que ela ficou nesse estado de choque até quando? Eu acho que a Monique é uma mulher muito forte. Né? As mulheres agora, a mulher é um ser superior, né? A mulher é responsável pela vida, só aí a gente já perde de 1.000 a 0. E a Monique expressa bem essa fortaleza dela. Ela é uma mulher muito forte, muito decidida, muito bem colocada. Então, eu acho que não vi ela em casa. Se ela foi lá para casa no mesmo dia, eu não tenho certeza absoluta, ou no dia seguinte, mas ela já chegou lá, como vou dizer, triste, mas consciente que aquilo era uma fatalidade e que ela devia encarar aquilo. Ela tinha uma resistência emocional muito forte. Aliás, eu quero até deixar claro que, se tiver lesão daqui para baixo, eu não posso dizer nada porque estava coberto. Daqui para cima, eu afirmo que não tem. E o Leniel viu, e a Monique viu, e a Cristiane viu, e os enfermeiros viram, e os médicos viram. Não tinha nenhuma lesão, nem equimose. Só para que fique registrado. Não é verdade isso. Só para que fique registrado. O senhor está fazendo gestos aí. Daqui para cima, daqui para baixo, aonde? Na cintura? Aqui, ó. Daqui para baixo, eu não vi. Eu não vi. Como não vi também as costas. Mas na frente do corpo dele é muito branquinho, é muito bonito ele. Nem na face, nem no rosto, nem no corpo. É mentira! Ele não tinha nenhuma lesão. Então o senhor... E não fui eu só que vi. A Cristiane viu, o Leniel viu, a Monique viu, os médicos viram, e depois vai por lá para o ML e volta com 23 lesões, e assim mesmo no 6º laudo, hein? No 6º. Então nós temos aí 2 detalhes acerca da professora Monique nesse detalhamento que o Coronel Jairo faz. Primeiro, fica comprovado que a professora Monique não é essa megera, essa mulher externa que não se cuida não se preocupa com as coisas internas, que não estava nem aí para o menino, que estava querendo logo consumir com o corpo do menino. Ela, no máximo, ali estava enredada com alguma coisa que o Jairo estava falando, pelo fato de ela nem perceber que ele seria o provável algoz da criança. Então ela está vendo uma relação de confiança mulher-marido, e nenhuma mulher pode ser criminalizada por estar confiando em quem ela ainda não percebeu que tinha feito mal ao filho dela, naquele contexto do hospital, né? Então, a maneira como o Coronel Jairo narra, e a própria Cristiane, né, se eu não me engano, vai narrar depois, fica comprovado a personalidade da professora Monique, como que ela sentiu a perda do filho. Ela pode até ter um estilo pessoal de não render muito esse assunto, mas isso não quer dizer que ela não sentiu aquela perda. A gente não pode penalizar as pessoas por causa do jeito delas de serem, né? Eu não tenho que ver se ela fala ou não fala muito do fato do menino ter morrido. Eu tenho que ver como ela age no dia a dia. Ela é maldosa com as pessoas? Há histórico de violência contra crianças por parte da professora Monique? Há histórico anterior de maus tratos às crianças de quem ela cuidava na escola? Tem notificações acerca disso? Tem alguma pessoa que vai testemunhar acerca disso? Essa professora, essa diretora de escola, ela era terrível, ela não ligava para mim? Vai ter isso? Então, está provado isso, a primeira coisa. A segunda coisa, é interessante que o Leniel, ele foi mudando, e não tem nenhum problema ele ter mudado, não.
Ele foi mudando a percepção dele do caso. Porque, de acordo com o depoimento do coronel, o próprio Leniel dizia ali que ele tinha entendido que o Henri deve ter morrido do coração, porque ele constatava pelo dia a dia do pequeno Henri que o menino era muito sensível. Eu estou dizendo que não houve crimes contra o Henri? Não, o que eu estou dizendo é da percepção do ex-marido, da professora Monique, que foi mudando, possivelmente, sob orientações de advogado, né? Mas ele mesmo, por conhecer o filho dele e saber que o menino era muito sensível, ele pensou ali na hora que ele tinha morrido do coração, alguma coisa assim, né? Seja ele tendo falado isso, seja ele tendo concordado com quem falou isso. Aí a percepção dele mudou. Aí agora ele quer que a ex-mulher pague até mais do que quem ele acha que seja algoz. Né? E ainda temos uma terceira coisa que esse depoimento do coronel Jairo nos comprova. Que as pessoas vão até dizer assim, qual é o problema da percepção dele ter mudado? E eu concordo plenamente. Não há nenhum problema da percepção do Leniel ter mudado com o tempo. Então por que também as percepções da Monique não tenham mudado com o tempo? Por que eu não posso entender que ali naquela hora ela estava acreditando que era determinada coisa que estava acontecendo e que depois ela foi entendendo que alguns elementos começaram a fazer sentido, como aqueles que ela registra na sua carta de 29 páginas? Ou seja, por que toda a compreensão à mudança do Leniel e eu condescendo com essa compreensão? Mas não se pode haver compreensão de jeito nenhum com a mãe que perdeu esse filho no meio desse imbróglio sutil, dado o meio que ela vivia. Tem uma terceira coisa ainda, né? Que o coronel Jairo vai dizer que Monique dizia que Jairo era um príncipe. Tá vendo como é que a percepção muda? Que é aquela coisa, ela gostava do cara, o cara era elegante. Eu não consigo ver essa coisa gananciosa, é tudo por dinheiro. Não vejo isso nessa professora. Eu vejo nela mais uma daquelas mulheres que, tendo um marido com muita renda ou não, são mulheres guerreiras que sempre se bancaram sozinhas, que às vezes até com raiva vai falar, você é muito devagar, deixa eu ir na frente, etc. Não quer dizer que elas estejam desprezando o companheiro, não quer dizer que, no fundo, é aquilo que as feministas falam, né? Um dia as mulheres descobrem que elas não precisam do homem para viver. E a Monique me parece ser essa mulher desde sempre. O que não a faz imune de sofrer determinadas violências psicológicas, até mesmo por ser assim. Né? Então, ela dizer que ele é um príncipe não quer dizer que ela não estava sofrendo alguma violência. Tem aquela esperança, né? Ele me tratou mal, mas ele é legal. Ele me enforcou ontem, mas nenhum homem chegou para mim com o carinho, com a elegância que esse cara chegou. Deve ter a esperança. Tem aquela coisa da mulher que acha que ela sempre vai melhorar o marido, conforme eu disse em vídeos anteriores. Eu até me lembrei aqui de duas coisas que eu gostaria que você procurasse na internet depois. Procure uma entrevista que a Luísa Brunet, que é uma mulher empoderada, ainda mais para os seus tempos, onde ela vai mostrar como ela não percebia as violências que ela sofria, que ela foi percebendo já depois, agora acho que já está com mais de 50 anos, que ela foi percebendo e se sentindo livre para admitir e sair dessas relações. A Luísa Brunet. Já que a gente está falando aqui de uma mulher que tem uma beleza ostensiva, que é cheia de iniciativa, a Luísa Brunet era assim, para a sua geração, e ela custava perceber as sutilezas, as violências disfarçadas de romantismo pelas quais ela passava. Veja essa entrevista, se eu não me engano, ela deu essa entrevista naquele programa da TV Cultura, Provoca, né, com o Marcelo Taz. Procure que você acha isso até no YouTube. E uma outra coisa que eu queria indicar para você, e aí eu sei que vai um pouco contra os valores morais de algumas pessoas, mas uma exímia psicóloga, doutora em psicanálise, chamada Manuela Xavier. Talvez muita gente já a conheça. Você tirando algumas coisas pessoais que você não gosta que ela fale, do ponto de vista da teoria, dos feminismos, da psicanálise, ela é maravilhosa para mostrar isso, como que uma mulher empoderada como a professora Monique pode estar igualmente atolada em muitas violências e ela custa perceber isso, porque isso está no caldo cultural. Eu estou dizendo isso porque toda hora é um delegado, é um promotor, é a pessoa da acusação. Ai, ela aparentava estar em sofrimento. Não, as coisas não são assim. Né? Já tenho dito isso nos vídeos anteriores. Em resumo, né, o depoimento do coronel Jairo mostra
dessa fase do luto da Monique, que ela era uma mulher forte, porque ele vai dizer isso, que ela era forte, ela colocava uma meta, não, vamos por aqui, é isso. Mas isso não significa que ela não fosse uma mãe afetuosa, que ela não estivesse carregando o seu desespero. Pode ser que o desespero dela não é aparente, é uma coisa mais interna, tanto é que ela passou mal até depois de presa, etc. Porque as pessoas têm de ter o direito de serem quem são, de terem a personalidade que têm. E da gente discernir que nada disso se trata de enfermidade de caráter, no sentido de psicopatia, de narcisismo, dessas coisas todas que a população adora bancar os psicólogos, da onde psicólogo para ficar discernindo, né? Então, o Coronel Jário está certo quando ele vê naquela mulher uma força, mas não quer dizer que ela não fosse afetuosa. Eu até me lembrei aqui agora da ex-presidente Dilma, que o pessoal até zombava do jeitão durão dela ser, mas uma mulher profundamente sensível, que parou tudo quando houve uma tragédia ali na casa noturna de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, enquanto o outro homem afetuoso que as pessoas amam tanto agora, enquanto a Bahia está afogando, ele está em Santa Catarina andando de jet ski, de férias. O presidente não deveria se dar o direito a férias no final do ano, no meio de uma pandemia, na briga de vacinas. Ele poderia tirar férias quando as coisas estivessem mais brandas, né? Mas enfim, é que a gente fica fiscalizando as mulheres e bebendo a sorvos tudo que um homem, por mais canalha que seja, faz. Veja mais esse outro vídeo aí. Por alguns amigos médicos, de como é o processo da laceração hepática. Eles me disseram, a laceração hepática ela pode iniciar até um mês antes, com um tombo, até com um cinto de segurança do automóvel, pode iniciar uma laceração hepática, que começa pequenininha, né? E aí, depois disso, não sabe, o garoto começa a passar mal, a vomitar, a ter um problema aqui, um problema ali, né? E até eles diziam desculpa, não, ele fica nervoso, ele chora, ele vomita. Nunca vi isso, mas tem esse histórico. Mas o médico, uns amigos médicos dizem que essa a laceração ela pode ficar aqui e ir crescendo. Agora imagine, doutor, como é seu nome? Tiago Minagia. Doutor Tiago, imagine chegar um menino no hospital e foram enfermeiros lá nos garotos, 3 ou 4, disse que tinha um grandão, eu não vi, e 4 médicas, e eles começam um processo de massagem cardíaca. Num corpinho desse tamaninho assim, sabe quantas vezes eles fizeram esse movimento? Sabe? 12 mil vezes. De 10 a 12 mil vezes. De onde o senhor tirou esse número? Não, mas eu fui estudar. Medicina é legal, está no livro, pode pegar aí. É 100 por 20, isso está no livro. De 10 a 12 mil vezes eles ficaram no garoto, além de 8 injeções de adrenalina, além de 2 intubações, que, por milagre, não quebrou um dente, não quebrou uma costela, uma habilidade dessas médicas, e apesar de não serem especialistas. E as médicas afirmam que não tinha lesão no garoto. Como é que sai sem lesão, sem causa-morte, vai para o ML e volta com 23 lesões? Alguém está mentindo, ou as médicas ou os peritos. Como é que pode isso? Não tinha lesão. Eles dizem isso. Ah, tinha umas equimoses. Se você pegar a máquina, a maca também lá do ML, você vai ver um montão de buraco que é compatível com o que elas falam também, de 1 milímetro, 2 milímetros. Mais de 10 mil massagens num garoto de 4 anos com um corpinho desse tamanho. Lesão não tinha. Outra coisa, não existe foto do garoto daqui para baixo. Só existe daqui para cima ou de costa. Por que será? Por que será que não tem... Por que deveria ter outros tipos de foto de outras partes do corpo? Porque a lação hepática é aqui, no fígado. Né? A foto daqui para cá não interessa. Diz que tinha uma ferida aqui, é só ver o elevador que você não vê. Você vê na foto, não tem nada aqui, eles disseram que abriga o crânio. Isso eu não entendo. Mas aqui, a lação hepática é aqui. Então, a gente tem que ter aqui ou o garoto costurado, ou aberto. Dizem lá que o procedimento é antes, durante e depois.
que tem que ter foto. Mas, se o perito também tem fé pública em todo o território nacional, que eu falo, ó, o perito pode falar isso, que essa é a verdade dele. Se é assim que funciona, porque a foto não apareceu até agora. É interessante que o coronel Jair, sem perceber, ele acaba alimentando o que o processo diz dos indícios de que Jair praticava violência contra o Henri, porque quando ele vai falar de como que se desenvolvia a laceração hepática, ele vai falar de dias anteriores, indicando então que talvez o que o hospital viu ali, se for verdade aqueles laudos, era coisa que vinha acontecendo dias anteriores, e não o que aconteceu à noite, como o cenário que querem montar no processo. Mas aí é isso, o coronel Jair, sem perceber, ele acabou comprovando o que o processo está tentando entender. Ah, então já vinha sofrendo violências sutis, que a própria professora Monique não tinha percebido a gravidade, a profundidade delas. Ela achava no máximo que era um marido obsessivo que estava, né? Porque ela vai relatar na carta como que o doutor Jairinho era obsessivo, e talvez ela entendesse que ele era só mais um obsessivo em cima do filho dela, e obsessivo está longe de significar assassino. E o promotor? O promotor. Ele se mostra gentilmente sarcástico e até desrespeitoso com relação à testemunha, que não tem nada a ver com gostos ou desafetos da parte dele. Ele tem que ser respeitoso. Veja aí. Não vai dizer que são os laudos. Os laudos são falsos. Os laudos são falsos. Qualquer um leigo que lê vai ver. Calma, Cadê volta a minha pergunta. Eu estou calmo, doutor, eu estou calmo. Eu falo assim porque a minha formação é essa. Eu quero até pedir desculpas se eu estou falando num tom mais alto. Mas não, mas eu digo calmo que o senhor está desviando. O senhor também não vai me inibir, porque senão eu vou ficar aqui assim. Sim, tá bom, tá, não vou conseguir. Por que eu falo assim mesmo. Por que o senhor acha que eu vou querer inibir o senhor? Não, mas porque o senhor está falando, não, calma, não sei o que, eu estou calmo, não estou nervoso, calma não. Para o senhor consegue ouvir além de falar. Então, quando eu peço calma para o senhor, é para o senhor entender o que eu pergunto. Meu ouvido também é seletivo. Então, se é seletivo, o senhor precisa de algum aparelho, a gente busca? Não, preciso que as coisas sejam importantes e sejam respondíveis. Então, o senhor consegue escutar o que eu digo? Não, escutar consigo. Certo. O senhor tem formação jurídica? O senhor é advogado? Tenho, sou bacharel em Direito. O senhor está defendendo o seu filho também? Não, o senhor é testemunha? Não. Tá. Me diz uma coisa, como é que você conseguiu ir lá na carceragem visitar seu filho hoje antes da audiência? Esse problema eu não posso responder. Eu autorizei, doutor, eu autorizei. Essa é a minha pergunta. Já que o senhor é tão estudioso... Não sou estudioso, eu sou curioso. O senhor não falou que estuda? Não, estudo porque sou curioso. Tá. Enfim, um promotor de justiça tem que ser justo. Justo significa ele tem de ser respeitoso. Não é porque a outra pessoa o respeita, é porque eu tenho de ser de respeito. Então, ele tem de ser respeitoso com a testemunha, sem esses joguinhos, esses sarcasmos, essa coisa que vai desqualificar quem está tentando dizer alguma coisa, né? E, por outro lado, ele precisa considerar que o desrespeito, seja a quem quer que seja, sempre depõe contra a pessoa dele. Quando eu sou desrespeitoso com o meu mais... Porque a gente tem um dado cultural de achar assim, que respeito, que amor, isso é coisa dos fracos. É um coronel, tem uma má fama, eu vou peitá-lo. Olha, o coronel pode ser o mau caráter que ele quiser, caso ele seja. O promotor diz muito de si e cresce muito em caráter e em ética, sabendo respeitar até aquele que ele sabe que não presta para nada. Né? Então... eu queria que você pensasse um pouquinho nisso aí, porque parece um detalhezinho, né? Parece picuinha ficar mostrando isso, mas o promotor tem um poder, não apenas um poder de fato, de caneta, mas ele tem um poder ético sobre o que ele está tentando acusar, porque quem acusa precisa provar que é muito mais justo do que os acusados. Aí vem a assistência da acusação na pessoa do senhor Ailton, que eu nunca sei se é Ailton ou Ayrton. Veja aí. Eu gostaria, se o senhor tem condição de descrever qual é a roupa que a Monique compareceu ao enterro? Não fui ao enterro. Pois é. O senhor não foi ao enterro? Não. Então vou dizer para o senhor.
Vem cá, você vai me interromper? Conversa com excelência. É ele que tem que dizer para o senhor. Tá bom. Se souber. O senhor sabe me dizer se ela foi... Não tem problema, não. O senhor sabe me dizer se ela foi comparecer ao enterro com uma bota de paquita até o joelho? Não sei. Não, sabe? Eu não fui ao enterro. O senhor sabe me dizer se ela compareceu com uma corrente de ouro no pescoço mais pesada que seu copo? Ele já disse que não foi ao enterro, doutor. Ah, A pergunta é se ele Pra viu ficar na registrado. televisão. Fui, não fui. não foi, né? Pois é, vocês querem conduzir o tempo todo, né? Mas não vão me conduzir, meu querido. Não vão me conduzir. Acabou a conversa. Vocês viram, né? Ele faz falsas acusações acerca dos trajes com os quais a professora Monique compareceu ao enterro do seu filho. Ele vai chamá-la de Paquita. Você viu aí Paquita com um colar mais pesado do que o copo do coronel? Essa pouca vergonha da parte do advogado de acusação, porque vamos supor que fosse verdade que a doutora Monique, que é a professora Monique, chegou lá toda emperequetada, com penas de pavão, com correntes de ouro misturado com diamante, com bota de paquita, com não sei o quê. O que isso diz acerca da pessoa dela? Se naquele momento em que o filho dela havia sido abatido por alguém que ela não suspeitava que pudesse ser, né? Isso aconteceu até no enterro lá do marido da Flor de Lisa. Todo mundo ficava sabendo que ela tinha planejado aquilo, mas ali no enterro ela estava lá chorando, etc. E as coisas precisam ser julgadas e não sentenciadas. Então, vamos supor que ela tinha sido cúmplice do assassinato do filho. O que a aparência vai dizer sobre isso? Porque é interessante essa coisa misógina e mau caráter desse advogado, porque ele não questionou os ternos caros de quem estava lá no velório, ele não questionou o sapato caro dos homens que estavam no velório. Aí ele tem que ficar procurando coisas na mulher, porque se ela tivesse ido com um colar, poderia ter ido para homenagear. Ela estava com condições financeiras de ter um colar daquele. Né? Eu vou no enterro do meu filho, que a princípio eu estou pensando que faleceu por hipersensibilidade, por um ataque do coração, ou por alguma coisa que ele não estava gostando. Eu estava levando ele à terapia, mas ele morreu. E aí, a melhor coisa que eu posso fazer é ir com a melhor roupa que eu tenho para despedir do meu filho. Se fosse o caso, né? Depoimentos da família da Monique diz que ela foi com uma camisa que ela mandou fabricar, uma blusa com os dizeres acerca do Henri, que ela até fez umas cópias para outras pessoas usarem no dia. Mas aí ficaram de olho na bota de paquita, só faltava falar então com que marca de calcinha ela estava, né? Aí de repente tem alguém lá no velório com uma cueca importada, com as suas bordas de ouro, e a pessoa não vai ser julgada por isso. É isso que eu estou dizendo. É um julgamento, não é nem moral, é um julgamento em si mesmo imoral da parte da acusação. O que mostra que quem está acusando é muito pior do que o que eles querem fazer você pensar dos acusados. E no caso do Dr. Ailton, o Ailton, vem com aquele moralismo cristão, farisaico, dos mesmos que mataram Jesus. Porque ele é tão cheio de moral que até Deus tem que passar pelo crivo dele. Esse é o estilo daquele advogado de acusação. Eu digo isso sem medo porque vá às redes sociais ver que tipo de coisa que ele posta, que tipo de mensagem que ele passa. Ele é um cara que tem um discurso de ser piedoso, mas ele é em si mesmo impiedoso. Ele se acha um revolucionário, é alguém que veio da guerra, do exército, não sei o que agora virou advogado, mas parece que ele está advogando a própria pressa da tortura na qual ele acredita, né? Enfim, acho que já estou falando demais, né? Que eu queria deixar mais o coronel falar aí. Se você puder, volte nas partes que o coronel falou, porque a parte que ele está mostrando até apaixonadamente sobre a questão das perícias, a própria juíza, o pessoal nem o contestou muito, porque é verdade. Pode ser que um exame esteja muito bem feito, mas até você provar que aquilo seja do corpo do pequeno Henri, ele tem o direito de questionar. Tanto é que ele foi rebatido nesse questionamento. Então as coisas precisam ser contestadas. Pode ser uma contestação com rigor e com educação. E nessa coisa que às vezes até é gentil, mas é debochada como promotor, e o senhor Ailton lá
dos advogados de acusação, né? Enfim, se você achou que esse vídeo é interessante, que essas reflexões podem te levar a algum lugar diferente do julgamento gratuito que você está fazendo em relação à professora, dê o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser falar comigo mais pessoalmente sobre essas questões, alguma coisa que você achou que eu não falei, não rendi muito aqui, vá às minhas redes sociais, está aqui na descrição deste vídeo, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente vai conversando por lá. E se você quiser me contestar, venha me contestar com carinho, com perfis verdadeiros. Esse negócio de pessoa criar perfil espião, que é isso, gente? Vocês não estão querendo uma justiça? Vocês não estão achando que uma mãe entregou o filho de forma gratuita? Por que vocês agem como vocês acham que ela é? Que vocês acham que ela é. Se você acha isso errado, não faça assim, não seja uma pessoa farsante. Então, vá lá nas minhas redes, com perfis verdadeiros, mostra a sua cara, não tenha medo, porque eu não estou aqui querendo o seu mal. E a gente vai tentar entender essas questões. E desde já, muito obrigado pela sua atenção.